Tá gravando? Todo mundo aí? Fechou. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vou começar a chamar vocês de enraizados e enraizadas, porque hoje, pela vontade e a graça do Senhor, nós começamos a dar início a um sonho que há muito tempo o Senhor tem colocado no meu coração. Todos vocês sabem que nós pastoreamos uma comunidade física, né, local, né? Igreja Oceano, mas o Senhor tem me inspirado também a movimentar uma comunidade online, né, em volta do Evangelho, aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, eu dou as boas-vindas a todos vocês, aquilo que nós começamos a estruturar como a comunidade Enraizados, né? A comunidade Enraizados vai ser algo envolto do Evangelho, da espiritualidade cristã, tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós. Então, seja muito bem-vindo a você que está nessa aula, ok? Nós estamos aqui também presentes, né, na nossa comunidade ao vivo, então tem hora que eu vou ficar olhando para cá, tem hora que eu vou ficar olhando para duas telas do computador, e aí eu vou aqui aos poucos também perdendo a timidez. Eu estou nervoso, num bom sentido, porque eu estou muito feliz por essa oportunidade. Gente, nós vamos começar com uma prática, e eu gostaria, não sei, ou vocês com certeza tiveram um dia bem tenso, talvez trabalhado, né, muito trabalhoso, e às vezes naquela pressão da vida, naquela correria, no dia difícil, e nós vamos fazer algo hoje que nós chamamos de, deixa eu só aceitar mais alguém que está chegando aqui, Nayane, permitir, ok? O que nós vamos fazer agora? Existe uma prática espiritual de um irmão chamado, que viveu há muito tempo, cristão, temente a Deus, que chama-se Irmão Lawrence. E ele era um cristão, né, muito espiritual, e ele fazia algumas práticas, né, de algumas disciplinas que nós vamos estudar nesse processo aqui que nós estamos para frente. E eu gostaria, antes de vocês aí, né, se vocês puderem abrir a câmera, ok? Se vocês puderem abrir a câmera, eu vou ficar aqui com a minha câmera aberta. Eu gostaria de convidar vocês, que nós vamos fazer agora uma prática que nós chamamos da presença de Deus. O que é isso? É convidar, ok, a presença de Deus aonde nós estamos, perfeito? E o que eu queria que vocês fizessem, tá bom? Queria que vocês estivessem sentados em algum lugar aí onde você estiver e fechasse os seus olhos aqui, ok? Fechasse os seus olhos em nome de Jesus, ok? Relaxasse, desse uma relaxada, presença total aqui em nome de Jesus, tá? E fechado com seus olhos, ok? Você começasse ali a inspirar e expirar lentamente, ok? Isso é uma prática que é muito necessária nos dias atuais, tá? E eu gostaria que você respirasse e inspirasse lentamente, né? E fizesse. Pode parecer bobo, tá? Pode parecer uma prática boba, mas quem sofre de ansiedade sabe do que eu estou falando, que às vezes a gente fica muito acelerado, tá? E durante 2 minutos, você vai repetir a seguinte frase comigo, tá? Aí no seu lugar, em pensamento, e vai dizer o seguinte: Senhor, tu estás aqui e eu estou diante de ti. E nós vamos respirando e inspirando. Você vai dizer: Senhor, tu estás aqui e eu estou diante de ti, com os olhos fechados, tá bom? Durante 2 minutos, nós vamos fazer isso, porque isso nós chamamos na meditação cristã de prática da presença de Deus, tá? Não acho que isso é uma coisa boba, talvez você não esteja acostumado a fazer isso, mas eu gostaria de convidar você a praticar isso durante 2 minutos, tá bom? Valendo. 1, 2, 3, tá? Beleza? E você vai repetir: Senhor, tu estás aqui e eu estou diante de ti. Você vai
durante 2 minutos, tá bom? Senhor, tu estás aqui e eu estou diante de ti. Senhor, tu estás aqui e eu estou diante de ti. Senhor, tu estás aqui e eu estou diante de ti. Senhor, tu estás aqui e eu estou diante de ti. Senhor, tu estás aqui e eu estou diante de ti. Senhor, tu estás aqui e eu estou diante de ti. Prontinhos? Bora para a nossa aula. Isso nós chamamos de prática da presença, ok? Nós normalmente estamos divididos e nós precisamos estar presente aonde nós estamos. Então, eu convido você a estar presente nesta aula, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a jornada enraizados e o que são as disciplinas espirituais, tá? Talvez você já deva ter se questionado, e aí eu queria que vocês participassem comigo, o que homens como o apóstolo Paulo, o apóstolo João, têm de especial que fizeram com que eles suportassem, né? Ou que eles aparentemente pareciam inabaláveis. Vocês já tiveram essa sensação? Parece que você olha para a vida do apóstolo Paulo, parece que você vê a vida do apóstolo João, principalmente quando você vai pegar, né, e ler a Bíblia ali no Apocalipse, na ilha de Patmos. Você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo na prisão, né? Na carta de Filipenses, por exemplo. Você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Você vai ver o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 9, fazendo uma narrativa sobre as tempestades que eles enfrentaram, as dificuldades, a falta de dinheiro, a perseguição, a fome, os frios que ele passou. E você vai ver esses homens, na maioria das vezes, parecendo que a sua fé, ao invés de diminuir, a sua fé aumentava. Vocês já tiveram essa sensação ou não? Responde aí para mim. Para mim não ver que eu estou sozinho. Só para saber que vocês estão aqui comigo. Beleza? Você vê esses homens, vocês concordam ou não? Você vê homens simples, mas com uma dedicação, uma perseverança, uma fé que isso, tá dando um joinha lá, Nayane, beleza, gente, é isso aí, glória a Deus. E você vê esses homens, meu Deus, como é que eles suportaram essas tempestades? E parece que eles estão muito distantes da gente, parece que eles estão inalcançáveis, e que aquilo, muitas das vezes, foi só para eles, foi restrito só para eles. E, oi? Pode falar, tá, gente? Quando vocês quiserem falar, levanta a mãozinha que eu já abro o microfone, tá? Para vocês. E você vê aqueles homens, falando assim, poxa, isso é inalcançável para mim. Eu não consigo ser esse tipo de homem, não consigo ser esse tipo de mulher, porque parece que eles viviam uma irrealidade, tá? Uma realidade que muitas das vezes está distante de nós, porque a gente, muitas das vezes, não entende o que esses homens passaram. Então, o que acontece? Parece que nós estamos num outro mundo, e qualquer coisa está abalando a gente, qualquer coisa abala. A gente não consegue suportar uma tempestade que se levanta.
E às vezes só de pensar nos problemas que a gente já tem, já eleva o nosso nível de ansiedade, já eleva o nosso nível de preocupação, e aí a nossa pressão vai lá em cima, a gente não consegue dormir, e você vê, parece que aqueles homens, mesmo em lugares inóspitos, mesmo em lugares difíceis, aqueles homens desfrutavam de uma tranquilidade, de uma paz. Será que, aí surge aquela pergunta, será que esses homens eram mais fortes do que nós? Você já fez essa pergunta, não? Aparentemente, dá a impressão de que eles eram mais fortes que nós. Será que eles eram super-homens? O que vocês acham? Eram super-homens? Não. E aí, o que vocês acham? Diz aí para mim. Eram super-homens? O que eles tinham de diferente de nós? Será que eles tinham alguma coisa de diferente de nós? A resposta é não. Eles não eram super-crentes. Eles eram homens exatamente como eu e você. Homens dotados de fraqueza, homens dotados de dificuldades, homens dotados de limitação, né, de limitações, na verdade, mas o que realmente faziam com que esses homens se tornassem diferentes e na vida do cotidiano manifestasse ali uma maturidade para enfrentar os seus problemas. Não sei se vocês já tiveram dificuldade, vocês já surtaram aí com os problemas do dia a dia? Sei lá, os problemas mais simples aí. Sei lá no trabalho, você vai lá e surta com aquele, sei lá, com aquele amigo do trabalho que não consegue entregar ou que fica toda hora te desaforando. Ou às vezes até com um filho, com o esposo, com a esposa que fica te tirando sério e muitas das vezes ali você explode. Você já passou por isso, não? Dirigindo um carro. Meu Deus do céu, dirigindo um carro. Ou até uma tentação, às vezes você está na frente de um prato de lasanha, né? E aí você não consegue segurar, fala assim, poxa, eu não posso comer 2 pedaços de pizza, ou 5 pedaços de pizza, eu preciso comer 2, porque o meu médico passou para mim, dizendo assim, eu preciso comer 2, mas eu não consigo comer 2. Quando eu sento diante de um pedaço de pizza, eu vou lá e como 5. Aí eu acabo cometendo o pecado da gula, eu não consigo me controlar. Alguém já passou por isso ou não? A Marilza no trânsito às vezes. Gente, vocês já passaram por isso? A gente fala, eu tô falando com gente normal aqui, igual eu. Ô, gente, pelo amor de Deus, fala comigo, ó. E aí você se sente aquela frustração, mais uma vez, você diz, meu Deus, eu troquei os pés pelas mãos. O médico mandou que eu não deveria comer 5 pedaços de pizza, eu fui lá e comi. E aí você acaba não se controlando. E aí você entende. E aí você parece que esses homens, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, ou tantos outros, como John Wesley, Spurgeon, que são grandes homens cristãos, e você vê que esses homens tiveram uma vida transformada, e eles conseguiam lidar com isso muito bem. Mas por que eles faziam isso? O segredo, queridos, o meu segredo deles é que eles tinham uma diferença, e essa diferença não era uma força, entre aspas, né? Num sentido sobre-humano em si próprio. Claro que eles tinham a ação do Espírito Santo, como você tem. Se você é cristão, né, você sabe que o Espírito Santo habita em você. Mas, além deles terem o Espírito Santo, como eu vou dizer isso para você? Eles também eram muito comprometidos nas disciplinas espirituais. Porque a gente está envolto, todos nós estamos em um corpo físico. E esse corpo físico, ele está sujeito às naturalidades da vida, às intempéries da vida. E todos vocês sabem que, por habitarmos em um mundo pecaminoso, né, conforme diz a própria Bíblia, esse mundo já no maligno, vocês sabem que esse corpo ele está sujeito às intempéries, está sujeito às condições naturais. E a queda, ela interferiu diretamente no fato, né, de o nosso corpo, né, no equilíbrio do nosso corpo. Então, a gente deseja o que não deveria desejar, a gente pensa o que não deveria pensar, a gente tem emoções desequilibradas, sentimentos desequilibrados, muitas das vezes, e tudo isso foi
atingido diretamente pelo pecado. Então, nós não sabemos, por mais que o Espírito Santo de Deus habita em nós, o apóstolo Paulo vai falar dessa dupla natureza que habita em nós, né? A nova natureza e a velha natureza. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim: aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas aquilo que não quero, eu faço. Ou seja, há nele a habitação do Espírito Santo, um desejo de fazer coisas nobres ou de praticar virtudes, mas ao mesmo tempo ele está condicionado num corpo físico, tá? Que muitas das vezes, né, essa velha natureza o impedia. Só que nós precisamos entender como cristão que esse corpo antigo, esse corpo, né, antigo não, esse corpo em que nós possuímos, que Deus nos deu, antes do novo nascimento, ele era usado para a manifestação do pecado. Agora, convertidos, cheio do Espírito Santo, esse corpo agora é templo e morada do Espírito Santo. Logo, ele é instrumento da glória de Deus. Diferente do que os gregos acreditavam, e diferente do que os gnosticistas acreditavam, que é impossível com esse corpo manifestar as virtudes humanas, as virtudes divinas, a Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, vai dizer que aonde esse corpo era usado para a manifestação do pecado, agora esse mesmo corpo é usado para a manifestação da glória de Deus. Ou seja, ele é instrumento da glória de Deus. Vocês estão entendendo isso aqui ou não? Respondem para mim. Falei muito difícil? Falei para mim. Se eu falei muito difícil, eu explico de novo. Tá? Ou seja, esse corpo, ele não é um problema para a manifestação da glória de Deus. Agora, antes ele foi instrumento do pecado. Agora esse corpo é instrumento da glória de Deus. As virtudes cristãs, elas serão manifestadas por meio deste corpo. Esse corpo não é um impedimento, ele se tornou instrumento para a manifestação da glória de Deus. Só que nós estamos lutando contra uma velha natureza, com hábitos que estavam entre nós, arraigados, e que nos controlavam. Porém, agora, nós precisamos nos dedicar, ok? A criar raízes profundas. Por quê? Se nós não nos dedicamos a criar raízes profundas, qualquer crise na vida vai nos derrubar. Qualquer vento, o mais simples vento, vai derrubar você, vai derrubar a sua fé. Então, a gente precisa entender que nós precisamos reordenar o nosso coração, reordenar os nossos afetos, reordenar os nossos hábitos, porque os nossos hábitos, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, os nossos hábitos estão diretamente interferindo no estilo de vida, ok? A quem nós vamos adorar ou não. Não pense você que os seus hábitos não são litúrgicos, tá? Não pense você que aquilo que você faz no seu dia a dia está revelando o Deus que você adora, tá? Preste atenção no que eu vou lhe falar. Muitas das vezes, os hábitos que você possui e lida com ele diariamente, ele está lhe inclinando para virtudes ou prazer. Então, você e eu precisamos cuidar dos nossos hábitos, precisamos olhar de maneira clara para os nossos hábitos, porque os nossos hábitos, eles são litúrgicos e ele nos ensina a adorar. Ok? Está fazendo sentido para você aqui ou não? Responde aí para mim. Sim. Boa, Marisa, eu gosto de uma aula participativa, gente. Por isso que eu gosto de fazer no Meet. Quando eu coloco lá no YouTube ou no Instagram, é um monólogo. E quem sabe, e quem me acompanha dando aula há muito tempo, sabe que eu sou
apaixonado por ouvir os comentários das pessoas, eu quero as pessoas participando, eu quero as pessoas envolvidas, eu quero ver você falando. E se você tiver alguma dúvida até aqui agora, nesse exato momento, é o momento para você perguntar, porque eu já vou passar aqui para um outro ponto, eu vou explicar o porquê que a gente, para dar fazendo uma contextualização dos nossos dias, tá? Como os nossos dias estão interferindo de modo direto, né, nos nossos hábitos, e como a gente anda cada vez mais cansado, sobrecarregado, e os nossos hábitos estão, aos poucos, matando a gente e a gente nem percebe. Uma vida espiritual autêntica, anote isso, tá? Uma vida espiritual autêntica, ela passa diretamente pelos nossos hábitos. E não pense que há hábito bom e há hábito ruim. Tudo aquilo que você repete, tá? Não vou entrar em termos técnicos aqui, né, que é a neurociência, tudo aquilo que você faz com frequência, ele é um hábito. E ele pode ser ruim ou pode ser bom. O que é um hábito ruim? É um hábito que leva ao prazer momentâneo. Se você quiser anotar isso, é um hábito que te leva para o prazer momentâneo. O que é um hábito bom? É um hábito que te leva para as virtudes ou que te torna um ser humano cada vez melhor. E esse hábito em si, ele pode ser prazeroso ou não. E aqui eu não quero fazer nenhuma caça às bruxas ao prazer, porque Deus te fez um ser humano, ok? Deus te fez um ser humano para sentir prazer. O problema é o prazer exercido de forma errada ou sentido de forma errada. Faz sentido para você ou não? Então eu quero. Ok, Sim. perfeito. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui para você: os seus hábitos podem te levar, tá, para uma vida equilibrada, abundante, ou os teus hábitos podem te destruir. E todos nós temos hábitos ou praticamos hábitos. Eles podem ser ruins ou podem ser bons. O que o Espírito Santo de Deus faz é nos transformar de uma maneira poderosa o nosso espírito e a nossa natureza em um novo homem. Porém, nós estamos imersos em hábitos. Você já sentiu uma diferença, uma dificuldade entre um conhecimento? Imagine só, vou te dar aqui um exemplo. Você vai no culto, ou, por exemplo, nessa aula, você vai sair daqui com um monte de informação. Mas vai haver um abismo entre aquilo que você sabe e aquilo que você faz. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Coca-Cola com açúcar. Vou dar um exemplo aqui bem prático, tá? Que eu tenho aqui na minha vida. Coca-Cola, aquela Coca-Cola lá, açúcar lá, normal. Refrigerante. Você sabe, você tem informação. Ele faz bem ou mal para a sua saúde? Responde para mim. Um de cada vez, hein? Faz mal. Faz mal. Perfeito. Agora é uma pergunta. Como que você, sabendo que faz mal, a gente sabendo que faz mal, no outro dia a gente não deixa de tomá-lo? Acho que é por maus hábitos, né? Costume. Já... A gente sabe que faz mal, mas a gente quer tomar a si mesmo, né? E aí? Quem mais? Por que é tão difícil para um diabético deixar de comer açúcar? Vício? Vício. E o vício está ligado diretamente ao quê? Ao açúcar? Não. Será que é maus hábitos? Maus hábitos. Um hábito. Oi? O prazer. Ao prazer.
ok? Que aí lá para frente a gente vai falar aqui, não vou conseguir destrinchar tudo nessa aula, mas eu vou explicar aqui para vocês. O que eu quero é aguçar vocês para... Por que eu estou trabalhando essa aula? Estou trabalhando essa jornada enraizados? Porque, muitas das vezes, a Bíblia, ela nos ensina o que devemos fazer. Mas, muitas das vezes, ela não deixa claro como fazer. Certo? Certo ou não? Porque a Bíblia, ela não tem o propósito de nos ensinar todos os sentidos. Principalmente no que diz respeito a comportamentos e hábitos. Certo ou não? A Bíblia, ela nos ensina a palavra de Deus. E o principal propósito de Deus é nos ensinar sobre a questão da salvação, do novo homem, da nova natureza que recebemos. Só que muitas das vezes ela não fala, por exemplo, fala da santidade, certo? Que nós devemos desejar a santidade, que nós devemos almejar viver uma vida santa. Mas, ao mesmo tempo, você se pergunta, como que eu vou fazer isso? Ou você nunca se perguntou? Sim, já se perguntei. Ela passa diretamente pelos nossos hábitos. Verdade. Tá fazendo sentido para vocês ou não? Sim. Então, e como é difícil desfazer? E hoje, graças a Deus, né, a ciência, ela veio naquilo que a Bíblia não tem como resposta, a ciência vem nos ensinar sobre o comportamento humano, sobre a psicologia cognitiva, né, aonde a Bíblia não dá algumas respostas nesse sentido, a ciência comportamental, né, ela vem nos moldar e vem nos ensinar como nós criamos novos hábitos, quando nós refazemos nossos hábitos. E preste atenção, os hábitos, eles estão diretamente ligados com as nossas tarefas repetitivas do dia a dia, de tal modo que já estão no seu inconsciente, tá? E muitas das vezes, estando no seu inconsciente, você acha que está governando o seu destino. Mas, por estar no inconsciente, já não é mais você que está no controle. É aquilo que está te guiando. Perfeito ou não? Posso te dar um exemplo de um hábito que está no seu inconsciente e você nem sabe? Alguém chuta aí? Um hábito que está no seu inconsciente e você nem percebe. Pode falar. Ficar nas redes sociais, eu acho, né? Redes No sociais. celular. Mas muitas das vezes a gente fica mais tempo mexendo com o celular e a gente sabe que tá no nosso inconsciente, né? Que tem que diminuir esse acesso, mas a gente não. Eu acho. Mas já está no seu inconsciente. Sim. Pode ser que o hábito de mexer no celular já esteja inconsciente. Quando você menos percebe, você já está lá na frente da tela do Instagram. Verdade. Quem mais? Quem mais? Quem mais sente assim? Vai lá. Um de cada vez, gente. Aqui é uma comunidade onde a gente pode, né, conversar sobre isso. E aí? Bora ou não? Quem mais? Quando você menos percebe, você já está lá rolando a tela infinita do Instagram. Sim ou não? Tem um outro hábito que é muito inconsciente já, que já está arraigado no seu modo de vida, que você já pratica de modo inconsciente. Um deles, vou dar um exemplo aqui, é o seu escovar o dente. Sabia disso? Já está no seu inconsciente. Você já levanta de manhã, automático, no seu inconsciente, sabendo que você tem que escovar o dente. Isso já está no seu inconsciente. Muitas das vezes, esses hábitos, né, estão ali arraigados em nós. E nós, muitas das vezes, precisamos trazer para a luz, para que, na luz, eles sejam transformados. Ok? Esse é a minha introdução.
O segundo ponto que eu queria fazer aqui é uma contextualização, tá bom? Então, todo mundo chegou na conclusão que nossos hábitos, eles estão interferindo na nossa espiritualidade, estão interferindo na qualidade de vida, ok? E nós precisamos, então, reconstruir os nossos hábitos. O papel importante, que é o fato que eu dizer, é que na construção da nova natureza, o Espírito Santo de Deus, ele é o responsável. Somente o Espírito Santo de Deus pode gerar em nós um novo homem, gerar em nós um novo espírito. Porém, os nossos hábitos, né, que são esses hábitos que nós temos, eles são como um recipiente. Se o nosso espírito está sendo renovado, porém os nossos hábitos não estão sendo moldados e mudados, o que vai acontecer com essa nova natureza que estamos recebendo? Alguém chuta? Se a gente está sendo moldado, se o Espírito Santo de Deus está gerando em nós uma nova gente, o que está acontecendo com os nossos hábitos? Se os nossos hábitos são ruins, se os nossos hábitos são péssimos, o que vai acontecer com essa nova natureza? Ela vai fluir ou vai ficar parada? Para ser mais claro. Vai ficar parada. Vai ficar parada. Ou seja, então eu preciso criar hábitos que façam com que essa nova natureza, ela o quê? Flua na minha vida. O que eu gostaria que você saísse daqui hoje é com esse pensamento. Se eu conseguir provocar isso em você, dizendo assim, eu preciso mudar meus hábitos. Eu preciso, né, por menores que eles sejam, ok? Por isso que eu vou deixar uma tarefinha para vocês, no final. Por menor que esses hábitos sejam, eles podem estar te levando para baixo ou te fazendo impulsionar. Então, é preciso cuidar dos seus hábitos. E aqui eu não estou sendo coach, tá? Eu estou tendo a consciência dos pais da igreja, como o próprio Jesus, né? E outros pais da igreja, como o apóstolo Paulo, o apóstolo João, que tinha consciência de que as virtudes para fluir na nossa vida, elas estão diretamente condicionadas ao estilo de vida que vivemos. E eu gostaria que você anotasse isso, tá bom? O estilo de vida que você vive, queria que você anotasse isso, tá bom? O estilo, vou olhar aqui para a câmera, o estilo de vida que você vive revela o Deus que você adora. Glória a Deus ou não glória a Deus? O estilo de vida que você vive revela o Deus que você adora. Glória a Deus. Por isso que os seus hábitos são tão importantes na sua vida espiritual e talvez você não saiba disso até essa aula. Então eu quero despertar em você uma pulguinha atrás da sua orelha. Como estão os seus hábitos? Eu não sei você, mas meus avós estavam certos. Eu tinha 13 anos e eu morava com meus avós e eu achava a vida deles muito monótona. Falei, que vida chata, meu Deus do céu. E aqui eu já entro na segunda parte da nossa aula. Que vida chata a vida dos velhinhos. Porque eles levantam 4h30 da manhã, vai tomar café. E aí no café eles tomavam mate. Lá eles têm cultura, lá na minha avó tinha cultura de tomar mate. E eu tomo tereré. Se alguém mais toma mate aí, deixa eu ver, quem mais toma mate aí? Deixa eu ver aqui. Eu. Ah, Zilvete e Marilza. Opa, vai dar uma mateada, hein? E aí os velhinhos levantavam às 4h30 da manhã e ficavam ali mateando ali, jogando prosa fora, conversando. Claro que ele cursa aí, mas enfim. E aí eles conversavam, e aí quando era 6 horas da manhã, eles comiam um arroz com ovo. Quando era 10h30, 11 horas da manhã, os velhinhos estavam lá comendo de novo, né? Comendo. E aí, quando for às 5 horas da tarde, eles estavam jantando. Quando era 9 horas da noite, eles estavam dormindo. Gente, era
todos os dias a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa. E eu ficava, não é possível, a vida deve ser mais do que isso. A vida deve ser mais do que isso. E aí, com 17 anos, eu saí, 15 anos eu saí, falei assim, agora eu vou viver a vida. Meu Deus do céu. E agora eu estou descobrindo que eles estavam certos, e que viver de verdade é ter bons hábitos. Quem concorda aí? Diga um amém. Verdade. Amém. Bons hábitos é valioso em nossa vida. As rotinas do ordinário, as coisas comuns, as coisas simples da vida. A gente fica correndo atrás do extraordinário. E às vezes a gente esquece que Deus está no ordinário da vida, nas coisas simples da vida, sabe? E aí a gente fica maluco. E aí aqui eu faço a minha introdução para entrar no segundo ponto. Nós vivemos aquilo que as pessoas, os estudiosos estão dizendo como sociedade do cansaço. Todo mundo, se você se sente constantemente cansado, sobrecarregado, ansioso e disperso, você não está sozinho. Quem sente-se assim? Vou repetir. Cansado, sobrecarregado, ansioso, disperso. Quem se sente assim? Levante a mão. Poxa, será que é só eu? Oh, meu Deus do céu. Então, gente, essa aula é só para mim, tá? Eu também, pastor. Ela levantou 2 vezes aqui. Ó, a sensação é que a gente está a todo tempo, vai explodir, sobrecarregado, ansioso e disperso. Você já parou para perceber como a gente nunca está presente nos lugares? Por que eu tirei 2 minutos, né, de presença, prática da presença de Deus? Que nós fizemos lá, 2 minutos. Prática da presença de Deus. Ok? Às vezes você vai fazer uma leitura bíblica, aí você já chega fazendo leitura bíblica e nem se prepara para fazer leitura bíblica. Aquilo lá não valeu de nada, porque você leu tudo no automático. Então, eu já estou mostrando aqui para vocês como algumas práticas vai sendo inserida nos nossos dias, práticas simples, que vai melhorando, né, o nosso aproveitamento na oração, na própria leitura da Bíblia, ou na própria leitura orante, ou no próprio devocional que você faz. Porque não adianta nada você pegar o seu devocional lá e ler de qualquer jeito só porque você leu. Você nem está presente naquilo que você faz. Então a gente anda muito disperso, nunca está presente em nada. E a maior culpa disso é sim as redes sociais, as mídias sociais, esses dias que a gente vive, tudo no prazer, tudo louco, tudo curto, ok? Saiu agora uma pesquisa recente, diz que os vídeos curtos, esses vídeos virais de 1 minuto e 30, eles são responsáveis por uma boa parte do derretimento do cérebro das pessoas. As pessoas estão ficando menos inteligentes justamente por causa desses vídeos curtos, que são as dopaminas baratas, a gente fica viciado naquilo. Ok? E sabe qual que é a prova de que a gente está viciado em dopamina barata, em vídeo curtos? É quando você vem para o YouTube e você coloca a velocidade 2 vezes. Quem faz isso? Você entra no YouTube, você coloca 2 vezes porque você não consegue. Eu 2 vezes e às vezes eu nem quero ouvir a voz da pessoa. Eu só quero ver só o participo ali. Você não quer nem ouvir a voz da pessoa? Não. A maioria dos vídeos eu não quero a voz da pessoa. Quando eu ouço a voz, eu escuto. Eu também. Eu tenho costume de ouvir só uma vez só. Eu presto bem atenção e ouço só uma vez. Mas ouve no 2 ou não ouve no 1? No 1. Ah, tá. Ninguém coloca no 2, não? Aí eu coloco no 6, não tem paciência não. Já vou até no final para mim virar um resumo. Vocês viram? A gente coloca tudo no 2. Isso representa... Eu colocava no 3. Ah? Se tivesse 3, eu colocava no 3. Digita aqui, quem mais... Levanta a mãozinha aqui, quem colocava no 3 se tivesse o 3? Vai, eu quero ver, dá um joinha aqui, ó. Todo mundo colocando no 3 aqui, ó. Se tivesse velocidade 5 lá no vídeo, vocês colocavam. Não, gente, por quê, gente? A gente está sem paciência, a gente está vivendo um mundo disperso.
tá? E vocês vão entender para frente como que as disciplinas nos ajudam a ouvir e a escutar e a nos submeter àquilo que o Espírito Santo de Deus quer de nós. Gente, a jornada Enraizados é uma bênção. Praticar as disciplinas espirituais é uma bênção. Vocês vão ver como vai ser disruptivo na vida de vocês, tá? Então, assim, a gente vive essa sociedade do cansaço. Então, anota aí, tá? A gente vive a sociedade do cansaço, ok? Por que a gente vive a sociedade do cansaço, tá bom? Só para a gente entender aqui e construir a ideia. Primeiro, colocaram na nossa cabeça que nós temos poder sem limites. Já ouviu o que os coaches estão dizendo? Tudo o que você quer, você pode alcançar. E isso está entrando, ou já entrou nas nossas igrejas. Tudo o que você quer, você pode alcançar. É só dizer o nome mágico, o nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai viver o poder sem limites. Isso é um problema, tá? Isso é um problema. Quando a gente define isso, isso é um problema, tá? Então, antigamente, o que acontecia com a sociedade? Ela nos controlava com proibições, tipo, não pode, não pode. Só que veio o iluminismo, veio justamente o contrário. Não, tudo aquilo que o homem quiser ser, ele pode ser. Isso colocou em nós um poder sem limites. Ou seja, hoje, esse poder sem limites nos controla com o excesso de positividade. Com o infinito você pode. Gente, isso daqui é poderoso demais. O problema é que se esse poder ilimitado se torna uma coerção interna para maximizar o desempenho. Ou seja, no final das contas, você se torna o seu próprio capataz, explorando você voluntariamente em nome de uma realização pessoal. E é nessa dinâmica onde o explorador é ao mesmo tempo o explorado. Quem entendeu o que eu disse? Senão eu explico de novo. Eu preciso que vocês entendam isso. Repete essa última frase, pastor, que o senhor falou. Vou repetir, ok? O problema desse poder... Eu vou chegar nessa última frase aqui que eu acho que você quer, Zilvete, que é: o explorador é ao mesmo tempo explorado. Por que isso acontece? É porque a gente criou na nossa cabeça, na nossa mentalidade, o infinito você pode. E aí, com esse pensamento do infinito, você pode tudo o que você quer, você pode tudo o que você pensa, o que vai estar acontecendo com as pessoas? Elas se tornaram os seus próprios capatazes. E o que acontece com isso? Nós estamos nos explorando voluntariamente em nome da realização pessoal. Gente, isso daqui é muito forte. Nós estamos nos explorando voluntariamente em nome da realização pessoal. E é nessa dinâmica que acontece o quê? O explorador é ao mesmo tempo o explorado. A gente está louco, correndo de forma desenfreada, e estamos cansados, constantemente cansado, sobrecarregado, ansioso, disperso, porque disseram para nós: você pode tudo. E aí a gente está acreditando nisso. Resultado disso? Qual que é o resultado disso? Depressão, ansiedade, burnout, esgotamento. Tudo de ruim, né? Porque você virou um resultadista. Você virou um resultadista. Você é medido pelos seus resultados. Uma sociedade do desempenho. Então, qualquer coisa que você faz que não te dá resultado, o que você acha que você está fazendo com o seu tempo? Perdendo tempo. Perdendo tempo. Porque você não está o quê? Tendo resultado. Vou te provar que isso aqui é verdade para você. Você já parou para perceber que até para descansar nós estamos
fazendo alguma coisa? Verdade, professor. Eu mesmo, no meu horário de almoço, eu sento lá um pouquinho, às vezes faço o inglês, mexo pra ali, mexo pra cá. Não descansa, acaba fazendo algo que era pra... Quer ver? No seu sábado de descanso ou no seu domingo de descanso, o que que você procura alguma coisa para fazer? Nossa, vou Olha faxinar. só, olha só. No seu descanso, você está fazendo alguma coisa. Olha só, a gente descansa fazendo alguma coisa. Imagine que seja até uma viagem, tá? Até uma viagem. Eu não sei se vocês é igual eu. É uma bênção para ir, mas parece que quando você viaja mais, volta mais cansado do que quando você tá. E não estou dizendo que a gente não tem que viajar, tá bom? Porque férias, né, num lugar paradisíaco, lugar bonito, é uma bênção. Isso é bênção. Só que nos nossos descansos, a gente está fazendo alguma coisa. Você já parou para perceber que você não consegue ficar 30 minutos sentado sem fazer nada? Você está sempre fazendo alguma coisa? Ou é só eu que fiz esse diagnóstico e percebi que eu que estou fazendo alguma coisa? Mas é verdade. Não é nada quando a gente tá doente. Oi? A gente tá doente, a gente para, que daí tá sem força. Mas se estiver bem, a todo momento a gente tá no auge. É isso. Entende? Então a gente está sempre fazendo e executando alguma coisa, gente. Ou seja, então, o que está acontecendo? Essa sociedade que a gente está vivendo, eles não estão produzindo mais loucos e nem delinquentes. Eles estão produzindo depressivos e fracassados. É isso que as pessoas estão dizendo. Eu sou um depressivo, eu sou um fracassado. Ou estão deixando as pessoas depressivas, ou estão deixando as pessoas com sentimento de fracasso. A depressão e o burnout são as doenças de uma sociedade que sofre com excesso de positividade. Tá? Anotem isso, tá? A depressão e o burnout são doenças de uma sociedade que sofre com excesso de positividade. A consequência de uma alma que consome pela pressão de poder sempre mais. Eu vou repetir isso aqui, tá? A depressão e o burnout são as doenças de uma sociedade que sofre com excesso de positividade. A consequência de uma alma que se consome pela pressão de poder sempre mais. Anotem isso, gente. A gente pode sempre mais, pode sempre mais, pode sempre mais. É pessoas exaustas, se dividindo em multitarefas, e elas não conseguem se doar bem para nenhuma delas. Estou mentindo? Às vezes o seu devocional pela manhã é feito pela metade porque você não consegue estar por inteiro. Porque na sua cabeça, o que está na sua cabeça? Aquilo dali é perca de tempo, não vai te dar produtividade, não vai te dar resultado. Certo ou não? Gente, essa aula é muito Verdade. profunda. Verdade. Essa aula é muito profunda, tá? Aí o que acontece? Hiperatenção. Eu quero que vocês entendam uma coisa aqui, tá? Eu vou usar um termo que talvez eu use um outro termo, talvez uma hora. Vou usar aqui um outro termo. Hiperatenção e a mente do leopardo. Vou usar aqui o leopardo, tá bom? Mente do leopardo. Vou te explicar isso, porque aí você vai entender. Essa pressão que a gente vive, tá? Do poder sempre mais, desperta em nós, no nosso inconsciente, tá? No nosso inconsciente, algo muito poderoso, mas pro lado negativo. Ou seja, ela nos leva a adotar uma atitude de multitarefa como estilo de vida.
já se deu fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo? Eu sou assim, pastor. Quero executar tudo ao mesmo tempo. Você quer executar tudo ao mesmo tempo. Sabe qual que é o Sim. resultado disso? Não dá certo. Tudo mal feito, tudo pelas metades. Tudo pelas metades. Tudo pela metade. Porque você não consegue se dedicar a uma única coisa. Mas eu, assim, quando eu começo, eu procuro terminar tudo. Não. Supondo. Perfeito. Igual no sábado, suponhando. Eu chego, quero lavar roupa, daí já mexo com o almoço, limpo casa, lavo o quintal. Aí já, quando eu vejo, já terminei. Deu centro, vou tomar um tereré. Não, perfeito. Não, tudo bem. Mas olha só. Você consegue estar presente nessas tarefas que você faz? Acho que não, sei. Acho que não. Quem Você está tá me entendendo o fazendo- que eu estou dizendo? fazendo Gente, quem está me rápido, né? entendendo o que eu estou te... Quem está entendendo o que eu estou te dizendo? Eu estou dizendo. Você consegue estar presente nas tarefas que você faz? Imagine que você execute um monte de tarefa ao mesmo tempo, que são aqui as habilidades das mulheres. Você consegue estar presente nelas? Falta como que fala? Intencionalidade no que vai fazer isso? Exatamente. Falta intencionalidade no que vai fazer. Por que que lavar uma roupa se torna um ato tão pecaminoso? Por que que lavar uma louça, e aqui eu estou usando os casos das mulheres, isso serve para os homens também, se torna um ato tão banal, tão desvalorizado? Será que é por causa que você lava, daqui a pouco tá tudo sujo de novo, a pia cheia? Não, não é por Né? isso. Porque lá no fato, olha só, se você lavasse de novo e a pia está cheia, isso é sinal do quê? A Vamos, gente tá gente, vem usando. comigo. Tá usando por quê? Porque tá tendo as coisas, né? Ah, vamos lá. Porque tá tendo o quê? As coisas para ser utilizado para tipo um Mas tá tendo só alimento, né? coisas? Não. Tá tendo o que mais? Hum, Vem comigo, gente. Me ajuda, segue minha linha de raciocínio aí. Tá tendo o que mais? Hum? Tendo comida? Opa, tá tendo comida. Tá tendo comida e tá tendo o que mais? Bebida? Gente comendo? Opa, tá tendo vida, tá tendo gente comendo, gente. Vocês parou como que essas coisas passam despercebido da vida da gente? Não faz sentido para vocês, gente? faz. Verdade, porque Porque supondo assim, se. eu não sei você, daqui a pouquinho eu vou passar por uma fase que é meio complicada. Eu acho que alguém que já passou por isso. Se alguém já passou por isso, me ajuda. A minha filha está com 16 anos e meu filho está com 14. Daqui a pouco, eles vão sair de casa e vão cada um viver a sua vida. E um dia, tudo que eu vou desejar é tê-los de novo, sujando louça, a rodo, Bagunçando a casa. bagunçando a casa e tendo roupa para lavar. Ô, Silvete, Verdade. eu tô mentindo, Silvete? Não, pastor, não. De jeito nenhum. Isso é verdade. Não tô mentindo, gente. Eu quero despertar vocês para uma coisa, que qual que é a origem do que a gente está vivendo?
é a sociedade do cansaço. Por que é a sociedade do cansaço? Porque colocou em nós um poder sem limites. Você pode tudo o que você quer, você pode sempre mais. E a gente virou uma geração de pessoas insatisfeitas. E a gente está cada vez mais querendo. Aí vem a murmuração, a reclamação, a estafa, a multitarefa. A gente não consegue estar presente. A gente reclama do prato que caiu, daquilo que não tinha, do excesso, sei lá, entende? Das coisas simples. Porque lá no final da vida, tudo que você vai querer é a sua casa cheia de novo, com roupas para lavar, pratos. Porque no final das contas, o que você quer é a sua mesa cheia de gente e não cheia de coisas. Eu tô falando bobeira. Porque a gente pode passar pela vida e não viver. E a gente acha que viver a vida é conquistar coisas porque colocaram na nossa mente que a gente vive uma vida sem limites. Então a gente pode tudo. Então a gente se tornou fazedor de coisas. Então, a nossa atenção está fragmentada. Temos uma mente de leopardo. Tá? E fica cada vez mais pulando daqui para cá. Nós temos uma incapacidade de contemplação profunda. E, como diz um pensador, fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas. Quem concorda? É verdade, pastor. E não estou falando no sentido de execução. Entende? É no sentido de você não estar presente naquilo que faz e não contemplar a glória de Deus na simplicidade. E as disciplinas espirituais, vocês vão perceber que vai fazer com que você volte para o ordinário da vida e para as coisas simples da vida. E ali você estabeleça suas raízes. E no final das contas, gaste tempo crescendo para baixo, porque é aquilo que Jesus vai nos dizer, que nós deveríamos estar crescendo para baixo. Investir tempo crescendo para baixo. E eu não sei se você percebe que há dentro de nós uma tensão. Olha isso, observe o que eu vou dizer. Há dentro de nós uma tensão, tá? Uma tensão. Nós estamos a todo momento tensionado, como se fôssemos um animal da selva, tá? Por que isso acontece? Aquela sensação que a todo momento você precisa vigiar tudo ao mesmo tempo. E por isso você não consegue se aprofundar em nada. Vocês têm essa sensação ou não? Imagine um leopardo ou um leão que acabou de caçar ali na selva. Olha só como é que é essa cena. Vocês acham que eles conseguem comer em paz? Não, por causa que ele fica o tempo todo à espreita, por causa dos outros animais, né, que podem vir para tomar a caça deles. Mais pressa, né? Quem sente que nós estamos vivendo a mesma coisa? Exatamente. Gente, eu não sei você, mas a gente está nesse nível, sempre com as tensões, a flor da pele. Porque a qualquer momento alguém vai pegar da gente. E a gente está cuidando de tudo ao mesmo tempo. Aquela tensão, você não consegue desfrutar, não consegue ter paz, não consegue ter descanso. Né? E aí a gente vai vendo esses dias malucos. E aí vai acontecendo uma outra coisa, né? Que é uma omissão da fé moderna. Tá? Que é uma omissão da fé moderna. E eu, como pastor, teólogo, estudante, eu preciso fazer sempre uma crítica a mim, uma autocrítica a mim, preciso fazer uma autocrítica ao meu tempo, preciso fazer uma autocrítica à minha cristandade moderna, e eu preciso
olhar, né? Por quê? Em meio a tudo isso, nós temos uma igreja que comete uma grande omissão. O que é essa grande omissão? Nós ensinamos as pessoas o que acreditar, mas raramente lhe damos um plano prático de como viver a vida que Jesus viveu. Concordam? Sim. Ué, a gente vai assim, ó, você diz assim, ó, você tem que crer em Jesus. Você tem que crer que Jesus salva. Você tem que crer que Jesus transforma a sua família. Tá, mas beleza. Ok, isso é verdade. Mas e agora? Qual que é o plano que você tem que seguir para viver a vida que Jesus viveu? Vocês acham que Jesus era uma pessoa indisciplinada? Quem acha que Jesus era uma pessoa indisciplinada, levanta a mão aí. Não era, não. Vocês acham que Jesus tinha hora para dormir e hora para levantar ou não? Sim. Sim. Tinha, tipo, rotinas, né? Umas regras. Tinha suas regrinhas pra... E nós chamamos isso do quê? De Disciplina? disciplina. É isso. Colocaram na nossa cabeça que disciplina é algo terrível. Colocaram na nossa cabeça que disciplina é algo tenso, mas não é, tá? Então, a gente precisa cuidar de tudo isso, beleza? Então, sabemos que deveríamos, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, que deveríamos ser mais paciente e amoroso, certo? Isso que a Bíblia nos ensina, não ensina isso? Nós devemos ser mais paciente e amoroso. Mas tentamos fazer isso na força do momento. Você não se preparou para ser paciente nem amoroso. Porque você está vivendo uma vida, muitas das vezes, indisciplinada. O que acontece, muitas das vezes? Uma fé superficial que vacila na primeira dificuldade. Quando vem lá o cara lá no trabalho, ou lá no trânsito, tirando a sua paz, você não consegue vencer. Por quê? Você não se preparou para aquele momento. Você não está disciplinado. Seus hábitos não estão moldando você para viver aquilo. E aí o que acontece? Você acaba explodindo. Aí depois vem o quê? A frustração e a tristeza, onde você fica pensando assim, poxa, eu sou um crente, nem sou crente de verdade. Só acontece comigo? Poxa, Não. Eu mesmo, poxa. esses dias, passei por uma situação bem... Foi até engraçado, inusitada, mas Conta aí para nós, vamos engraçada. ver. Conta para nós. Não, até contei pra pastoras Hum, do cachorrinho que eu intervi, né? hum, No sol quente lá, o dono. uhum, hum. Aí depois eu fiquei pensando. Até meu esposo falou, amor, para de ficar caçando encrenca. Eu falei, não tô caçando encrenca. É algo assim que eles não têm voz, então a gente tá vendo. Eu, como trabalho na área de mexer com animais, pra mim, tipo assim, se eu vejo uma situação dessa, eu já quero intervir. O dono achando bom ou não. Eu fui e falei as coisas pra ele. Quando eu vi, já tinha falado. Mas aí funcionou, porque eu passo lá todos os dias, ele não tá mais lá. Ele arrumou até uma casinha pra ele na sombra. Mas isso mas as disciplinas espirituais vai te ajudar, inclusive, a praticar a justiça. Porque Sim, nesse caso você está fazendo bem, né? praticando a A justiça, né? justiça, é. Só que não adianta praticar a justiça de modo injusto, Sim. entendeu? Se você chega lá para conversar com um cara desse, aí já chega brigando, metendo a porrada, você Não, tá mas não, eu não é o fui seu até caso. educada, Não, até. entendeu? Sim. Não é o seu caso. Aham. Mas você entende que as disciplinas espirituais, elas servem justamente para que a gente consiga praticar a justiça de forma justa e não a Sim, justiça de forma injusta, sim. entende? Então esse é o caminho, tá? Então a gente vive numa sociedade que nos esgota, numa fé que muitas das vezes nos deixa despreparada. Sentimos que precisamos de fundamentos mais sólidos. E agora eu quero caminhar aqui para vocês, para que vocês entendam. Então, qual é o caminho para nós vivermos uma vida
em meio a todo esse caos, para nos tornarmos as pessoas que Jesus quer que nós nos tornemos, e moldar, né, e sujeitar esse corpo, da qual eles está durante muito tempo vivendo sobre hábitos ruins, e agora, vivendo uma novidade no espírito, precisamos manifestar isso também na carne, no corpo. Como fazemos isso? Nós precisamos mudar os nossos hábitos. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso por meio das disciplinas espirituais, porque é ela que tem a capacidade de moldar os nossos hábitos. Como eu disse para vocês, pode você não acreditar ou não, mas os seus hábitos estão moldando você. Porque no final das contas, você é aquilo que você ama, tá? Você é aquilo que você ama, tá? Os seus hábitos, se você quiser anotar aí, quem tiver aí, os seus hábitos são litúrgicos, porque são rituais que estão formando você. De maneira que muitas das vezes inconsciente, tá? Muitas das vezes, esses hábitos estão formando você de modo inconsciente. Você tá aí ou não? Quem tá me ouvindo aí? Sim ou não? Estão formando você de modo inconsciente. Então, meu irmão, minha irmã, entenda isso, tá? De uma vez por toda. Os seus hábitos, ele está moldando você, tá? Moldando você e moldando você mesmo, tá? Tome cuidado com os seus hábitos. Tome cuidado com os seus hábitos. Tome cuidado com os seus hábitos. Ok? Então, os seus hábitos estão moldando o seu caráter. Então, ao tomar cuidado com os seus hábitos, ok? Que são rituais formadores, que muitas das vezes agem de modo inconsciente, eles estão moldando os seus amores e os seus desejos, tá? Para uma visão específica de boa vida, ou seja, do reino de Deus. Então, os seus hábitos não são apenas coisas que você faz. Eu vou repetir, eu queria que você anotasse isso daqui para... Os nossos hábitos não são apenas coisas que fazemos, mas práticas que fazem algo em nós. Vocês já notaram isso? Repete, por favor, pastor. Vou repetir. Os nossos hábitos não são apenas coisas que fazemos, mas práticas que fazem algo em nós. Beleza. Vocês já notaram isso? Então você acha, eu faço, e não está interferindo na minha vida. Não, os seus hábitos estão Interfere de tal modo que a gente nem percebe, né? de modo inconsciente. Sim. E você só vai se libertar disso quando você trazer para a consciência. Perfeito? Não? Ok? Então, diferente do que as pessoas estão dizendo aí nos dias de hoje, você não é o que pensa, tá? Você é aquilo que você ama. Ok? Aí que vai uma pergunta, e eu quero até colocar um texto para você. O que nasce primeiro, o amor ou o conhecimento? O amor. Por que o amor nasce primeiro? Porque tem que amar para conhecer. Aí, conforme vai amando, vai tendo conhecimento. Todos Eu concordam, acho que é gente? isso. Todos concordam com isso? Todos concordam? Deixa eu ver aqui. Sim. Uma mãe, por exemplo, uma mãe e o pai. O que nasce primeiro? O conhecimento de como cuidar do filho ou o amor pelo filho? O amor. Pronto. Então, quanto mais você ama, mais você deseja o quê? Conhecer. E quanto mais você conhece, Mas você ama. mais você ama. Então, você não é aquilo que pensa, você é aquele que ama. Então, os seus hábitos, tá? É uma liturgia, ok? Para modelar as coisas que você pensa, as coisas que você ama,
Então, não pense que os seus hábitos não estão modelando você. Então, o amor é uma virtude, e as virtudes são bons hábitos morais, ok? Então, você precisa praticar as virtudes. E as virtudes só vêm quando se pratica. Por exemplo, diferente do que a psicologia diz, um sentimento ou uma decisão? Perdão, é um sentimento ou uma decisão? Decisão. Decisão. Decisão, verdade. Então, é decisão. Então, eu decido perdoar ou eu sinto em perdoar? Decido. O decidir é uma prática ou o quê? Eu creio que seja uma prática, né? Uma Porque tem- prática. Então, ou seja, se eu sinto, eu levo um tempo para praticar. Porém, quando eu decido, eu estou fazendo o que imediatamente? Praticando. praticando. Se o perdão uma decisão e não um sentimento, significa que quanto mais eu pratico perdoar, mais eu ficarei bom ou menos eu ficarei bom? Mas fica bom. Vai ficar bom. Ou seja, então, quanto mais eu pratico o hábito do perdão, Melhor vai sendo mais Mudança fácil no- vai sendo eu o quê? perdoar. Quem pegou? Então, o perdão é resultado do quê? Ô, amor, o pretório tá aí, meu amor. Cadê ele aí? Eu tenho um cachorro aqui, o cachorro tá roncando. Tá orejando meu som aqui, amor. Então, vocês entenderam o que eu tô dizendo? Então, eu tenho dificuldade em perdoar. Todos nós temos. Ou seja, uma das maneiras para mim é aumentar a minha facilidade em perdoar é o quê? Praticando a virtude do perdão. A ponto que, de tanto eu praticar, se torna cada vez mais fácil o quê? Perdoar. 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 Quem está entendendo? Amém. Amém. A palavra já está escrita. O Espírito já gerou em nós a capacidade de perdoar. Logo, eu preciso o quê? Praticar o perdão. E eu só pratico, né? E eu só perdoo praticando. E assim vai. Então, ou seja, a gente vai nesse caminho. E aqui, esses nossos hábitos têm essa capacidade, né? O que são esses hábitos? São pedagogias do desejo. Anota isso aí, tá bom? O que são esses hábitos? São pedagogias do desejo. São tecnologias que calibram o seu coração para um fim específico. Vocês querem anotar isso? Tá? Então, muitas das vezes, né, o nosso coração, né, não está sendo ali moldado porque a gente não está praticando, né? Ok? E eu acabei esquecendo os meus negocinhos aqui, minhas apresentações, tá? Então, a gente precisa entender isso, tá? Então, os nossos hábitos são pedagógicos, tá? Então, eles estão orientando os nossos desejos. Então, precisamos nos cuidar isso. Quer ver um exemplo dessa prática de liturgias vocacionais? É o shopping center. Já pararam para perceber como um shopping center ele é uma representação da liturgia dos nossos dias? Sim. Olha só. Acho que vocês nunca mais vão esquecer isso. Pense num shopping de olhos fechados, tá? A arquitetura do shopping.
É ou não é a imitação de uma catedral, de uma igreja? Sim. Sim. A sua, né, a sua iconografia ali, que tem como ícone os manequins de uma vida ideal, já viu ali as pessoas que estão ali? Sim. Eles vivem uma vida ideal, idealizada. Então, os seus rituais, as pessoas que estão ali, estão contando uma história sobre uma boa vida. Certo ou não? Sim, estão tentando passar uma boa imagem, né? Isso, perfeito. Aquela ali é uma vida perfeita. Estou no lugar certo, fugindo dos problemas, fugindo das dificuldades. E o evangelho do consumidor nos diz: estou mal, o que acontece? Eu logo compro. Vou lá e gasto, vou fazer uma comprinha. Quando que a redenção é encontrada? Quando você compra? Quando você compra. Pronto, Bia. Quem entendeu essa? Quem entendeu essa? Quem entendeu essa? Quem entendeu essa? Amém. Ou seja, a minha redenção, os meus problemas foram embora quando eu passo o cartão. Aí vem aquela êxtase, aquela alegria. Ai, consumir. Aquela emoção Tenho momentânea. dinheiro para comprar isso daqui. Certo ou não? Essa liturgia do shopping, ela não nos convence com argumentos. Ela nos atrai através de sentido e nos convida a uma prática corporal. Nós caminhamos para os seus corredores sagrados. Já parou para perceber? Participamos do seu ritual de compra. O sacramento do cartão de crédito. Olha só. E saímos com relíquias tangíveis, os produtos. Eu gosto muito dessa aplicação, gente, porque é a representação dos nossos dias. Agora, imagine só. Há uma formação inconsciente em nós. Todos os dias, nós estamos treinados para desejar aquilo que o shopping center nos oferece. Ela nos ensina a amar a aquisição e faz a gente nos ver como consumidor. E a gente passa a vida olhando dessa maneira. Ou seja, a liturgia do shopping nos ensina que a nossa identidade é o que você possui. Verdade. Compro, logo existo. Quem entendeu? Amém. Vocês estão aí, gente? Vocês estão, galera? Estou finalizando. É que essa aula é muito profunda, tá? Acho que eu preparei muito tutano para hoje, né? Ou tá de boa? Vocês estão gostando ou não? Tá de boa, eu tô gostando. Mas eu já estou terminando, tá? Vou parar aqui no meio, mas já estou terminando, tá? Mas vocês entendem que o que eu quero dizer? Ou seja, a nossa identidade está sendo formada nisso, entendeu? Na liturgia do consumo. Ou seja, se eu consigo comprar, eu existo. Se eu não consigo consumir, eu o quê? Certo ou não? Certo. Ou quantas vezes você já sentiu que não era ninguém porque não conseguiu comprar alguma coisa? Ô, gente, fala comigo. Hã? Pode falar Eu aí. comprei 200 cabides. Hã? Ah, eu vou fazer uma limpeza na casa hoje. Aí eu fui na loja e comprei 200 cabides. 200 Aí cabeças. eu fui arrumar a casa, sobrou 150 cabides. Aí eu fui no psiquiatra, depois no médico, o médico falou assim, por que você comprou 200 cabides? Eu falei, não sei, era momentâneo, depois passou. Aí eu tô com um monte de cabide agora guardado. Meu Deus! Isso aqui lá pra mim é eu. Aí a mulher perguntou na hora que eu comprei o cabide, perguntou assim, a senhora tem uma loja de roupa? Eu falei, não. Ela falou, por que tantos cabides? Eu tô fazendo uma organização em casa. E aí chegou em casa, sobrou 150 cabides. Aí tipo, tudo guardado agora. Um monte. Caraca, Daiane. Aí o psicólogo falou pra mim que eu tava fora da cor, tava compulsiva, né? Tava querendo gastar até além do normal. E pra mim, aquele momento ali foi prazeroso. Aí depois eu parei e pensei, falei, vixe, ferrou. Tem cabide mais. Que coisa doida. Nayane, Faz uma assim, promoção aí, Nayane, pra nós. Nayane, a gente tá aqui fazendo, mas assim, Nayane, eu sinto muito por isso, tá, Nayane? Tá?
ok? Sinto muito no bom sentido, no sentido de dizer obrigado por compartilhar isso. É um negócio tão sério, tão sério, tão sério, Naene. Um negócio tão particular seu, e você teve a coragem aqui de abrir para nós. Amém? Obrigado por isso. Nada, agora tá os cabidos aqui. Mas no dia lá, eu acho que eu tava bem fora, descontrole. E aí, tipo, foi passando um tempo fazendo terapia. Aí a médica chegou e falou, né? Quando a gente tá com a falta do controle, é isso que acontece. No meu caso, eu descontei em cabide, né? Eu falei, imagina se fosse outra coisa, misericórdia. Eu vi que o Ou às cartão vezes a gente bloqueado. desconta em outras coisas, desconta em comida, desconta em cartão de crédito, né? E a gente vai descontando em várias coisas. Certo ou não? Sim. Então, assim, eu quero te agradecer por você ter compartilhado isso conosco, que é um negócio tão pessoal, tão íntimo, né? E acaba muitas das vezes ali interferindo no nosso estilo de vida. Vocês entenderam aí o que a Nayane compartilhou conosco? O tão profundo que é isso, gente? Sim. Sim. Ok? Então, assim, e tem tudo a ver com a liturgia de shopping, tá? Então, o amor é um hábito, tá bom? Então, a gente precisa cuidar dos nossos hábitos para que ele se torne cada vez mais um canal, o nosso corpo se torne um canal da manifestação das virtudes divinas. É isso que eu quero encerrar dizendo para você. Que se torne, tá, cada vez mais o processo ali de caminho para a manifestação da glória de Deus, o seu corpo, tá? Seu corpo é esse lugar. E aí, eu quero encerrar com uma tarefa. Então, os seus hábitos são litúrgicos, tá bom? Ou ele te leva ao prazer, ou ele te leva à virtude. Todos entenderam? Amém. Então tá. Gente, é o seguinte. Eu quero ajudar vocês nessa construção desses hábitos, tá? Na construção desse caminho. E então, eu quero, a partir desses próximos dias, nós vamos construir um caminho. E eu gostaria de, muitas das vezes, como eu vou dizer aqui para vocês, eu quero ajudar vocês a criar as disciplinas. E aí eu queria que vocês anotassem. As disciplinas, elas são divididas em 3 grupos, tá bom? Em 3 grupos. Elas são disciplinas interiores, disciplinas exteriores e disciplinas comunitárias. Perfeito? Disciplinas comunitárias. Então, são três grupos de disciplinas. Disciplinas interiores, disciplinas exteriores e disciplinas comunitárias. As disciplinas interiores, eu divido elas na seguinte maneira. Vocês vão receber tudo isso, tá? Meditação ou leitura orante, oração, estudo, silêncio, jejum, escrita espiritual e sacrifício. São 7, tá? Vocês querem que eu repita de novo ou não? Vocês querem que eu coloque? Por favor, pastor. Tá. Então, as disciplinas interiores são meditação, ou entre aspas, ou entre parênteses, leitura orante, que depois eu vou ensinar vocês como fazer a leitura orante. Oração, silêncio, se vocês quiserem colocar silêncio, né? Tá? Jejum, todos vocês, na maioria, conhecem o jejum, mas muitas das vezes não sabe como fazer o jejum. O 6º é a escrita espiritual, que eu vou ensinar vocês como fazer a escrita espiritual. Eu sugiro vocês terem
um caderninho só para isso. Quem sabe um dia na nossa comunidade Enraizados, a gente comece a ter os cadernos personalizados. Sabia que é o meu sonho? Sabia, gente? Posso compartilhar isso com vocês? Poxa, imagine, as pessoas aqui na nossa comunidade recebem um diário ali bonitinho, de couro, só para escrever as suas escritas espirituais. Fazer o seu... Vocês topam, não? Seria interessante, pastor. Sabe, receber ali para escrever um negócio bonitinho. Porque e tem tudo isso, tem a ver com a construção de hábito, porque uma das coisas para a reconstrução dos hábitos é a recompensa. Depois eu vou explicar para vocês, não hoje, tá? Não hoje. É a reconstrução desses hábitos. Porque eu falei, eu tenho um problema de hábito, mas, Diogo, como que eu vou reconstruir os meus hábitos? Calma, a gente vai chegar lá, beleza? E eu quero ajudar vocês nessa jornada. Jejum, escrito espiritual e, por último, sacrifício, tá bom? Depois vocês vão entender o que é sacrifício. Depois nós temos as disciplinas exteriores. Quais são as disciplinas exteriores? Solitude, simplicidade, aí eu vou colocar um outro nome aqui que vocês vão achar estranho, tá? Frugalidade. Como é que escreve isso? Eu vou escrever aqui no nosso comentário, aqui, tá? Vocês, frugalidade. Isso aqui, ó. Depois eu explico para vocês. Não hoje, mas eu vou explicar. Frugalidade. Quarto, ordem. Quinto, cuidado com o corpo. Sexto, discrição. 7, castidade. Ah, mas pastor, mas eu sou casado. Aí eu vou explicar o que significa castidade no casamento. E não tem a ver só com sexo, tem a ver com o cuidado do outro. Depois eu vou explicar isso para vocês. Vocês querem que eu repita o segundo grupo ou pode seguir? Posso seguir ou não? Por mim, tudo bem. Beleza, então, vou seguir. Então, o terceiro grupo, que são as disciplinas comunitárias. Quais são as disciplinas comunitárias? Primeiro, adoração. Segundo, comunhão. Terceiro, confissão. Quarto, serviço. Quinto, submissão. Sexto, orientação. 7, celebração. Gente, isso está destrinchado para vocês de uma maneira topzera. Todos anotaram? Depois da submissão, o que é, pastor? Orientação Ah, e celebração. Tá. Então, vocês podem perceber que são 3 grupos formados por 7 disciplinas que dão os 21. Ok? Lembrando que nesses 21 dias, eu não vou conseguir destrinchar todas elas. Eu não vou conseguir disponibilizar todos os materiais necessários para que você mergulhe nessas disciplinas. Qual é o propósito desses 21 dias? É trazer na sua consciência que essas disciplinas existem, que muitas das vezes eu vou ali num vídeo básico, eu vou te ensinar como que ela é, basicamente, num vídeo de 3 minutos, mas não vou conseguir destrinchá-la ela em sua totalidade, porque não é esse o objetivo dos 21 dias. O objetivo dos 21 dias é fazer com que você tenha consciência das disciplinas e que comece a desejá-las. E começando a desejá-las, amá-las, você busque conhecê-las cada vez mais. E aí a gente parte para o segundo passo, que é um outro caminho depois, tá bom? Então, esse é o caminho. Então, o que eu gostaria de fazer com vocês, ok?
esse trabalho que eu estou fazendo é um trabalho, é um projeto que o Senhor tem colocado no meu coração, assim como todas as outras, outros pastores que vocês podem acompanhar aí na internet. Quais outros pastores vocês acompanham na internet? Fala para mim. Quais são os outros pastores que vocês acompanham na internet? Sei lá, pode falar Douglas Jesus, que mais? Não sei se como é Jesus Cop, que mais? Tantos outros pastores que tem aí. E cada um deles tem a sua comunidade, e aí eles inspiram, ensinam e tudo isso. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês? Vocês terão o privilégio de fazer parte da minha primeira turma da jornada Enraizados. E eu oro para que eu alcance mais pessoas que queiram acompanhar esse processo comigo. E eu gostaria de fazer o convite para vocês. E aí, o que a gente vai fazer, tá? Esse caminho, eu sei que muitos de vocês são abençoados pelas nossas ministrações, tem o nosso trabalho lá na igreja, e esse trabalho que a gente vai fazer agora é um trabalho de um sonho meu particular de abençoar vidas. Então, o que a gente quer? Eu quero convidar vocês a fazerem parte comigo desse desafio. E para fazer parte desse desafio, como é um sonho meu, de abençoar vidas, e eu vou estar dedicando o nosso tempo, eu gostaria de, depois, no particular, eu vou fazer um convite para cada um de vocês, para que vocês queiram entrar nesse desafio dos 21 dias. Para a gente fazer parte desse desafio, desses 21 dias, de aprender, de aprimorar, porque ao mesmo tempo eu vou estar dedicando o meu tempo em tudo isso, né? Nesse processo de ensinar, de fazer todo esse processo. Então, o que a gente vai fazer? Se você quiser, né, de uma forma aprender e ao mesmo tempo me abençoar, a gente vai estar fazendo esse convite no seu particular, para que você nos abençoe e, ao mesmo tempo, desfrute dessa jornada de 21 dias. E ali, nesses 21 dias, a gente vai estar passando ali as orientações das principais doutrinas, das principais disciplinas. Em cada um dia desses dias, a gente vai estar praticando, tá? Uma disciplina. Então, no dia 1, a gente vai praticar uma disciplina, no dia 2, a gente vai praticar outra disciplina, no dia 3, a gente vai praticar outra disciplina. E a gente, ao mesmo tempo, nós vamos estar ali trabalhando com os nossos hábitos. Então, eu gostaria de convidar você a desenvolver raízes profundas. Para isso, se você quiser, tá? A gente vai convidar você no particular. E eu gostaria de saber, vocês gostariam de estar comigo nessa jornada ou não? Para desenvolver essas disciplinas? Sim, com certeza. Ok? Então tá. O que a gente vai fazer? Tá? Durante esses 21 dias, ok? Que vocês querem desenvolver esses hábitos, aprender, a gente vai estar fazendo uma oferta muito especial. E automaticamente vocês estarão fazendo parte da minha primeira turma, da minha comunidade. E seria para mim muito especial, tá? Ter vocês nessa turma, acreditando naquilo que Deus me deu e acreditando naquilo que eu posso transmitir para vocês e acreditando nessa comunidade. Vocês seriam os participantes fundadores da nossa comunidade. Seria muito massa ter vocês na nossa comunidade enraizados. E quem sabe um dia, em nome de Jesus, a gente alcance 50, 100, 1000 pessoas, em nome de Jesus, em pessoas que queiram aprender sobre Jesus. A gente quer lançar outros cursos, a gente tem estudado para isso, outras coisas que a gente quer lançar, e eu gostaria que vocês fizessem parte dessa comunidade como membros fundadores, tá bom? E aí, para participar desses 21 dias, se vocês puderem abençoar a minha vida, a gente vai passar uma mensagem particular em cada um que estava participando aqui, cada um que está presente no nosso grupo, e esse investimento seria de R$ 49,90,
tá bom? R$ 49,90 para vocês participarem conosco desses 21 dias. Eu estaria dedicando meu tempo, minha atenção e preparando vocês nesses 21 dias para participar. Então, eu deixo aqui o convite, depois a gente vai mandar um convite especial lá no seu WhatsApp, ok? Tudo de acordo? Amém? E aí, se vocês quiserem, nesses 21 dias, se somente 2 pessoas desejarem participar conosco nesses próximos 21 dias, será um prazer ter vocês. Será um prazer se for 2, se for 3, se for 4, se for 5, se for 10, enfim, não importa. Eu vou me dedicar para todos, independente, porque vocês sabem que eu não olho só a quantidade, eu não olho a quantidade, né, como pastor, mas eu olho uma vida sendo transformada. E esse aqui é um trabalho meu, e é onde eu tenho orado para que Deus me dê sabedoria, tá? Então eu gostaria de deixar esse convite para vocês, se vocês quiserem participar comigo desses 21 dias, a gente vai passar um convite amanhã para vocês, explicando tudinho no WhatsApp, mas eu já queria deixar uma tarefa para vocês, tá? Uma tarefa. Qual que vai ser a tarefa, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai começar o nosso desafio no dia... Deixa eu anotar aqui, tá bom? A gente vai começar o nosso desafio no dia 23 de setembro. O que vai acontecer até lá? Você vai fazer um mapeamento dos seus hábitos. A primeira tarefa sua é fazer um mapeamento dos seus hábitos, tá? Essa é a primeira tarefa. Como que você vai fazer isso? A principal forma de a gente mudar os nossos hábitos é fazendo um diagnóstico. Para isso, eu preciso tirá-lo do inconsciente e trazê-lo para o consciente. Quem entendeu isso? Tá? Se você entendeu isso aqui, isso é fundamental. Você precisa trazer do seu inconsciente para o seu inconsciente. Então, durante esses próximos 7 dias, a partir de amanhã, ok? Eu preciso que você comece a fazer um mapeamento de todos os seus hábitos durante o dia. Por exemplo, você vai levantar amanhã, a primeira coisa que você faz na manhã é escovar o dente. E aí você vai fazer uma classificação desse hábito. Qual é a classificação que você vai fazer? Esse hábito de escovar o dente, ele é bom ou é ruim? Quem fala aí comigo? Ele é bom ou é ruim? É ótimo. Perfeito, ele é ótimo. Tá aqui, ó, tá na tela, ó, tá lá na tela, ó. Liste seus hábitos diários. Aonde você vai fazer isso? Você vai fazer isso no seu celular, no seu WhatsApp. Quem consegue mandar mensagem para si mesmo no WhatsApp aí? Vocês têm isso ou não? Sim. Então, pronto. Você consegue mandar mensagem para você mesmo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular, ok? Você vai pegar o seu celular e vai mandar uma mensagem para você. Você vai dizer o primeiro hábito do dia, tá? O que você vai fazer? Você vai escrever lá, ó. Vou pegar aqui o Diogo. Você vai escrever assim, ó. Primeiro hábito do dia, escovar o dente. Eu vou pegar aqui o meu, aqui, o papai da casa. Você vai pegar aqui, ó. Escovar o dente. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó. Tá aqui, ó. Ó, Diogo, ó. Tá minha telinha feia lá. Não sei se você consegue ver lá. Diogo, ó. Isso aqui é o meu WhatsApp. Então, eu tô mandando lá no meu WhatsApp, ó. Escovar o dente. Aí eu vou classificar esse hábito. Ele é bom ou é ruim? Então, ele é bom. Ok? Beleza. Depois de escovar o dente, o que você faz? Tomar um café. Tomar um café. Mas aí tem gente que antes de escovar o dente, ele faz uma coisa. Que coisa? Quem chuta? Tomar banho? Não. Ora? Hã? Ora? Não. Come? Não. Eu desligo o despertador umas 3 vezes. Coloca a pasta de dente na escova? Não. Não. Ponto. A Daiane falou uma. A Daiane falou uma. Colocar o despertador 3 vezes. 3 vezes. Eu desligo É o bom ou é despertador. ruim? Acaba sendo ruim, porque eu desligo todas as Ruim. vezes. Pronto. Pronto. Já colocou ruim. Então você já vai colocar aqui, ó. Colocar o despertador no soneca. É o quê? Ruim. Eu quero que vocês façam esse mapeamento. Só que tem outra coisa ruim. Quem dorme com o celular do lado sabe o que eu estou falando.
Depois coloca o celular no soneca, o que que a maioria das pessoas fazem? Volto a dormir? Não, Desliga aí. Desliga não. ele. Entra no Instagram Hum, ou entra na internet. Deitado na cama. É a primeira coisa que faz. Nossa, verdade. Eu tenho essa mania. Isso é um hábito o quê? Ruim. ruim, Ruim. muito ruim. Muito ruim. Vocês entenderam o que eu quero que vocês façam? Sim. Somente depois de 7 dias desses hábitos mapeados é que a gente vai começar a reconstrução dos hábitos. Durante 7 dias, vocês vão mapear o hábito de vocês. E enquanto isso, vocês vão pensar se vocês vão querer entrar como membros fundadores da minha comunidade. Seria o máximo ter vocês aqui. Tá? Ok? Ok. Ok. Pergunta. Perguntas. Ficou alguma dúvida? Aí tem os hábitos bons, tem os Não. hábitos ruins e tem os hábitos neutros. Pastor, Ah, o mapeamento vai começar a partir do dia 23 ou já não, começa? não. O desafio vai começar a partir do dia 23. A gente vai começar as disciplinas espirituais a partir do dia 23. De amanhã até o dia 23, nós vamos fazer os mapeamentos. Você vai mapear o seu hábito. Tá. Perfeito? Perfeito. Tudo. Beleza. Você vai mapear Começar a anotar, né? tudo, tudo. Você vai começar a mapear tudo, 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 tudo. Por que que serão 7 dias? Porque vai ser alguma coisa que vai passar despercebido para você. Só que durante esses 7 dias eu quero que você mapeie tudo. Cada detalhe, o jeito que você come, como olhando o celular. Eu quero que você anote. Vou dormir olhando o celular. Quero que você anota. Vou dormir com a TV ligada. Quero que você anota. Vou no banheiro com o celular na mão. Quero que você anota. Acostumo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quero que você anota. Quem entendeu? Amém, pastor. Estou falando com alguém, estou no celular. Estou na internet, estou trabalhando, estou olhando o Instagram. Quero que você anote. E quero que você classifique isso para mim. Fechou? E aí, você vai decidir se você quer entrar, né, nesse processo em todo, enquanto a gente mapeia os nossos hábitos, porque depois você vai entender lá na frente o que eu vou fazer, tá? Ok? A gente vai te ajudando aí depois. Lá na frente você vai entender o que eu vou fazer. E é isso, tá? Então aí, enquanto isso, você pensa, eu quero participar da comunidade, eu entendi o propósito da Jornada Enraizados. Ficou alguma dúvida nesse processo de Jornada Enraizados? O que é? Não. Não? Ficou dúvida em relação à comunidade Enraizados? O que é a comunidade Enraizados? A comunidade Enraizados é um local, um lugar online, uma comunidade online, onde nós vamos ajudar você a crescer para baixo com conteúdos teológicos, conteúdos bíblicos, e a gente vai lançar outros conteúdos, tá? De teologia prática, teologia espiritual e todas essas outras coisas. Ok? Tá bom. A gente vai lançar curso de discipulado, a gente vai lançar outros cursos que vocês queiram ver por aqui. Alguém tem sugestão de cursos que vocês queiram ver por aqui? Um de cada vez, hein? Tá? Então, é isso, gente. Ok? Então, vamos orar, agradecer a Deus. Eu quero muito mesmo agradecer a presença de vocês nesse dia, nessa aula abençoada, que é muito bom ter vocês aqui, em nome de Jesus. Tá bom? Obrigado mesmo.
feliz, espero que tenha sido uma noite edificante para vocês, uma noite de aprendizado. Eu tenho que aprender a olhar para essa câmera aqui. Eu sou meio ainda estou aprendendo, tá? Uma noite de aprendizado, ser uma noite abençoada, e que, em nome de Jesus, seja um privilégio ter vocês na jornada Enraizados e na comunidade Enraizados, em nome de Jesus. E que você seja cada dia mais enraizados em Jesus Cristo. Amém? Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse propósito, muito obrigado por estarmos aqui. Que teu Espírito Santo, Senhor, continue nos guiando. Cada um que esteve aqui essa noite, Pai. Que teu Espírito os guie, que teu Espírito dê graça e que os nossos hábitos possam te glorificar. Senhor, que os nossos péssimos hábitos, nós lutemos, Pai, para vencê-los. Sabendo, Pai, que o teu Espírito nos dará força, em nome de Jesus, para vencer. Que as disciplinas espirituais que o Senhor nos deu, tenhamos prazer. E que venhamos manifestar as tuas virtudes no nosso corpo, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite a todos, Boa pessoal. noite a todos. Vamos com Deus. Amém. Um abraço, gente.